Vamos lá então, pessoal, continuando a nossa apostila, módulo 8, né? O tema domínios e reinos dos seres vivos. O que nós vamos começar a ver agora? Todos os organismos que possuem células, eles vão ser organizados em grupos, tá? Então, a ciência ela fez de uma maneira para que a gente pudesse juntar, classificar os organismos em grupos para facilitar o estudo. Então, num primeiro momento, nós vimos que os pesquisadores aí, eles fizeram uma classificação de uma maneira bastante simples, né? Então, olha lá, né? O filósofo grego Aristóteles, né? Ele fez aí essa classificação em dois grupos, animais e vegetais. E depois essa maneira de classificar ela foi sendo modificada, né? Então, Linneu ele vai classificar os grupos em reinos, ou seja, com características mais próximas de um organismo do outro. Muito bem. Então, aí nós vamos ter o seguinte, que os seres vivos, eles vão ser divididos em três grandes domínios, tá? Então, o domínio chamado bactéria, o domínio chamado árquea ou arqueia e o domínio chamado eucária. Então, no primeiro domínio, nós temos as bactérias, as eubactérias. E no segundo domínio, nós encontramos as arqueobactérias. E por final, as eucárias, nós vamos ter um grande grupo, que são os protozoários, protistas, os fungos, as plantas, que são os vegetais, e também os animais. Tudo isso nós vamos estar estudando daqui para frente até o final do ano, todos esses grupos. Esse módulo 8 ele vai trazer características gerais de cada grupo. E depois, nos próximos módulos, nós vamos estar estudando de maneira pormenorizada, ou seja, bem simples, de uma maneira que a gente vá entender grupo por grupo. Então, vamos lá. Começando pelo domínio bactéria. Então, quem são elas? São as bactérias, tá? Então, apesar que nós encontramos, além das bactérias, as cianobactérias, né? Que são esses organismos, se vocês olharem na próxima página, né? Na letra A, nós temos a bactéria da Escherichia coli, que é uma bactéria encontrada nas fezes, e na letra B nós encontramos as cianobactérias, que são encontradas em outros ambientes, né? São seres pequenos que a gente não enxerga e eles são totalmente o que? Olha lá, microscópicos. Uma característica desses seres vivos é que eles são o que? Unicelulares, ou seja, tem uma célula. E eles são também o que? Procariontes, ou seja, o núcleo ele não está organizado. Então, o material genético ele está disperso no citoplasma. Vamos lembrar dessas definições. Unicelular, uma célula. Procarionte, porque não tem o DNA, o material genético guardado dentro do núcleo. Bom, no caso das cianobactérias, elas são autótrofas. Então, o que é o que significa essa palavra? Olha lá, eles fabricam o próprio alimento. Tá? Então, são bactérias que produzem o seu próprio alimento. Diferente das outras bactérias em gerais, que elas são o quê? Heterótrofas, ou seja, elas têm que buscar o alimento em outro organismo. É por isso que a maioria das bactérias elas fazem mal para o ser humano. A gente diz que elas são parasitas obrigatórios. Algumas bactérias não, né? Algumas bactérias que a gente encontra no nosso intestino, por exemplo, elas são boas porque ajudam no processo de digestão dos nossos alimentos. Bom, continuando então, vamos só fazer
uma marcação importante aqui então. Características, elas são, olha lá, unicelulares, são procariontes, né? E algumas são autótrofas, e outras são heterótrofas. Muito bem. Continuando, vamos lá. O domínio das arqueobactérias. Então, é um grupo bastante pequeno, chamado domínio Archaea, né? São organismos também unicelulares e procariontes. Podem aparecer de maneira, né, ser autótrofas ou heterótrofas. Aonde que elas vivem, essas arqueobactérias? Elas vivem em ambientes muito variados, desde o Mar Morto, com água extremamente salgada, até dentro de organismos como insetos de bois e vacas, onde produzem gás metano. Então, é um grupo muito fechado, tá? É um grupo de bactérias que possuem características que vivem em ambientes extremamente complicados, né? Vamos falar assim, extremamente difíceis. Então, por isso que foi guardado e foi classificado esses organismos num grupo, num domínio à parte. Continuando agora, nós entramos no domínio maior, que é o domínio eucária. O primeiro grupo são os protozoários, protistas. Quem são eles? As algas e os protozoários. Então, aqui nós já vamos ter uma diferença, que é a diferença que eles são eucariontes, ou seja, possuem um material genético guardado dentro do núcleo, e isso faz toda a diferença para os organismos. Porém, alguns são unicelulares, ou seja, ainda mantém uma célula, e outros são pluricelulares, ou seja, várias células. Então aqui a gente já percebe o que? Uma evolução. Então, são unicelulares, mas alguns já são pluricelulares, enquanto as bactérias e as arqueobactérias são apenas unicelulares e procarióticas. Muito bem. Continuando aqui, nós vamos ver o que? O reino vegetal. O reino vegetal é o reino das plantas, também chamado de reino plantae. Esses organismos, eles são todos autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento. Eles são multicelulares, ou também chamados de pluricelulares, eles têm várias células. E elas são eucariontes. Então aí nós vamos ver mais adiante que existem alguns grupos de plantas, né? Então aí na letra A nós temos os musgos, que são plantas sem sistema vascular, são muito pequenininhas, né? Na letra B nós temos os pinheiros, tá? Que não têm frutos. Na letra C nós temos as samambaias e na letra D aquelas que são as maiores plantas, né? Porque possuem frutos e flores, né? Que são chamadas de angiospermas. Continuando, nós temos aqui o grupo dos fungos. Então, grifem aí o grupo dos fungos. Quem são eles? Olha lá, são seres heterótrofos, ou seja, dependem de outro organismo para sobreviver. Eles são eucariontes, mas podem alguns ser unicelulares, e também pluricelulares. Percebam que assim, entre os protistas e o reino dos fungos, alguns têm características semelhantes por serem unicelulares e pluricelulares. Já os vegetais não, eles são unicamente pluricelulares ou multicelulares. Os fungos, gente, nós vamos ver assim que é um grupo bastante variado. Vai desde o bolor até os fungos que são utilizados na culinária, para que podem se alimentar, e também as leveduras, no caso aí que são usadas, por exemplo, para a fabricação dos vinhos, do álcool e assim vai. Também é um grupo que nós vamos estudar daqui uns dias.
Muito bem. E, para finalizar, nós temos o grupo Metazoa, ou o grupo dos animais, que é um grupo muito grande, tá? Então, o grupo dos animais são, de maneira geral, pluricelulares, heterótrofos e eucariontes, ou seja, tem mais de uma célula, dependem de outro organismo para se alimentar, porque são heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, e são eucariontes, tem um material genético guardado dentro do núcleo. E aí nós vemos vários grupos aí, né? Desde a letra A aqui, que são as esponjas do mar, nós temos na letra B, quem que é aí? A barracuda, né? E depois a letra C nós temos o besouro e, por final, o porco-espinho. Cada um com características que mais adiante nós vamos estar estudando. E é importante a gente estar falando aqui um pouquinho sobre os vírus, que eles são um grupo da exceção. Tá? Vai ter um capítulo, próximo módulo, só sobre os vírus, que são seres acelulares e não possuem células. Porém, são considerados seres vivos porque eles conseguem se reproduzir. Tudo bem? Então, nós fechamos esse módulo. Estudem, leiam novamente, grifem aquilo que vocês acharem necessário para poder fazer a atividade que é proposta aí nesse módulo.